Olá, seja bem-vindo ao meu canal de estudos, o canal da professora Renata. No vídeo de hoje, eu vou conversar com você sobre a necessidade de uma metodologia de estudos para você se tornar um estudante aí de primeira linha, conseguir levar o seu estudo para outro patamar, ajustando a forma de estudar, utilizando técnicas corretas para cada fase do seu estudo. Então, fica aqui comigo e vem conhecer o método FEBAC de estudos. Eu sou a professora Renata Peluso e aqui no canal eu disponibilizo para você um conteúdo prático para aumentar o seu desempenho nos estudos. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora vem comigo que eu vou te ensinar a estudar do jeito certo. É o nosso grande problema, grande mesmo, é que a gente não sabe estudar. E olha, eu me incluo, durante muito tempo eu estudava na famosa força bruta. É só sentar, ficar lendo ali, se esforçar muito, ler várias vezes, e achava que essa era a forma de estudar, porque também era a que eu conhecia e era a que deu um jeito na minha vida acadêmica. Só que, na verdade, depois de um tempo, quando eu comecei a aprender as técnicas de estudo de verdade, né, estruturadas e tudo, eu comecei a perceber que ninguém tinha me ensinado a estudar, era só assim, ó, senta aí, fica lendo, fica estudando e se vira, né? No final era isso. E foi assim que eu fiz, e foi assim que a maioria das pessoas fez. O pessoal cobrava o estudo, mas não ensinava a estudar, e a gente vai se virando como pode. Depois de um tempo, quando eu fui assimilando as técnicas e aplicando, eu comecei a ver que a gente vai montando uma metodologia de estudos. Porque aplicar dicas soltas também não resolve o nosso problema. E, gente, mesmo aqui no canal, a gente tem vários vídeos falando sobre estudo, dando dicas, falando de memória e tal, mas ainda é muito solto. Se você não tiver uma noção de todos os passos que a gente precisa para o estudo e saber as técnicas corretas para cada uma, dificilmente você vai conseguir realmente subir o nível do seu estudo, né? Conseguir absorver todas as coisas que você estuda, que você lê, parar de ficar lendo ali a mesma coisa várias vezes. Não é só com dicas pontuais, melhorias pontuais. Elas ajudam. Com certeza é melhor do que não ter. Mas se você não tem o método todo, elas ficam muito restritas, o resultado delas realmente não potencializa. E eu queria falar com você justamente sobre esses passos, tá? Então, no estudo, a primeira coisa que a gente precisa fazer, e muita gente não considera como parte, é a organização. É muito complicado você sentar para estudar com a sua vida bagunçada, em termos de tempo, em termos de quanto tempo você pode ficar ali estudando tranquilamente. Por isso que a gente fica muito ansioso, muito nervoso, quer fazer rápido, quer terminar rápido, porque está cheio de coisa para fazer, até porque a gente não organizou. Não organizou nossa vida pessoal, as tarefas, por isso está preocupado o tempo todo, e também não organizou nosso estudo. A gente senta muito sem saber para que vai estudar. O que eu vou fazer? Na verdade, muita gente deixa para pensar nisso na hora que senta. E aí o parâmetro de escolha, ele é muito subjetivo, assim, ah, não, hoje eu estou afim de estudar português, não, hoje eu vou fazer uma redação, ah, não, hoje eu vou dar uma olhada em direito, deixa eu procurar o material, aí vai correr atrás do material, seja físico mesmo, seja no computador, e isso vai fazendo a gente perder muito tempo, a gente acaba estudando menos do que a gente acha que estuda, e o estudo não rende. Então, a organização, ela é o que eu chamo da pedra fundamental do estudo. A gente precisa, por isso que dentro do curso eu coloco um mini curso bem chutinho, né, mas que resolve o seu problema em termos de administração do tempo, sabe? Aprender a fazer uma agenda básica, montar um ciclo de estudo para poder se organizar para começar a estudar. Quando a gente começa a estudar, aí vem a segunda parte, segundo passo. Você vai ter um contato inicial. Estudar não é só ficar lendo, não é só assistir aula. Até porque você já deve ter ficado lendo um tempão e depois que terminou de ler também não lembrava de nada. Então, ler não é estudar. Quando a gente fala de ter um contato inicial com o material, aí tudo bem. Eu vou ler uma apostila, eu vou assistir uma aula. Só que já não vai ser do mesmo jeito. Esse contato inicial, para ele ter um bom resultado, você vai precisar
interagir com o conteúdo ali, né? Fazer um estudo mais ativo, uma leitura mais ativa, assistir a aula de forma mais ativa, assistir as aulas fazendo as anotações, fazer ler as suas apostilas, tirando as ideias principais, enfim, fazendo perguntas. Tem uma série de formas de você fazer esse contato inicial já render um pouco mais. Mas ainda é um contato inicial. Por quê? Porque quando a gente fala de aprendizado, a gente está falando também de memória. A gente está falando de lembrar disso daqui a muito tempo. E só esse contato inicial não dá isso para a gente. Não é que você tem problemas, é porque não funciona assim. Nossa cabeça, nosso cérebro, ele precisa de repetições. É o que a gente chama das revisões, as revisões passadas. A gente vai precisar interagir com esse material de várias maneiras. A gente vai precisar voltar nele algumas vezes, e a gente tem técnicas para isso. A gente monta resumos corridos, a gente faz mapas mentais, flashcards, enfim, tem milhões de técnicas para você ir interagindo com o material, e à medida que interage com o material, você vai assimilando, tá? Depois de assimilar inicialmente o material, veja, eu assisti a aula, interagi com o conteúdo, assimilei inicialmente. Ainda não tenho uma memória de longo prazo. Como é que eu vou para a memória de longo prazo? Tendo uma rotina, né, de revisões para avisar o meu cérebro, né, avisar a minha cabeça de que ela não pode jogar aquela informação fora, porque ela é importante para mim. Para na hora que eu precisar aplicar esse conteúdo, eu ter condições de puxar ele da minha memória, puxar ele da minha cabeça. Muitos alunos ficam preocupados se estão fazendo as anotações certas, os resumos corretos, se não está nada de fora. Mas olha, o meu objetivo com o curso FEBAC é fazer que você tenha o conhecimento dentro de você, não nos seus papéis. A gente utiliza a interação com o papel, com a anotação com o computador, como ferramentas de assimilação. Mas o lugar certo do conhecimento é dentro da sua cabeça, porque é ela que você vai ter à sua disposição quando você precisar. Uma prova, um trabalho, utilizar, né, no seu trabalho, numa apresentação, enfim. Quando você precisar da informação, ela tem que estar na sua cabeça e tem que estar disponível. Senão a gente vai dizer que a gente não aprendeu. O estudo, então, gente, ele vai desde a preparação, eu considero, né, desde a preparação, da organização do tempo, ali um básico da sua vida para você saber tirar o tempo para estudar, e até a utilização mesmo, que é o fechamento do ciclo. Até lá, a gente está estudando, a gente está revisando, a gente está interagindo. E como isso é um processo que eu comecei a perceber que as pessoas não tinham na cabeça, porque a gente acha que o ato de estudar é só aquele momento que a gente senta para pegar um material novo, eu percebi que as pessoas esqueciam muito, não interagiam o suficiente e depois achavam que o problema era elas. Então é muito comum assim, eu tenho problemas de memória, eu tenho problemas de foco, eu tenho problemas de atenção, não tenho mais idade, ou então eu não tenho idade suficiente, enfim, muitas coisas que chegam como uma certa frustração de que o problema sou eu, o estudante, e não é. Não é. Normalmente, o problema é a falta de método, é não ter essas etapas de forma clara e não saber o que fazer em cada uma delas. Então, a gente resume todo o estudo a sentar e ver uma aula, sentar e ler um material. E por isso a gente não tem o desempenho que precisa. Aí, como eu reparei que as pessoas não tinham isso, até porque eu também não tinha, antes de conhecer as técnicas, né? E antes de perceber tudo aquilo, né? Foi vendo tudo aquilo que dificultava o meu estudo e como é que ia resolvendo, eu percebi que isso monta um método que eu chamei do método FEBAC de estudos, que ele tem todas as etapas aqui que eu estou conversando com vocês, né? Ele tem a pedra fundamental, que é onde a gente vai preparar o nosso dia, a gente vai aprender a escolher material, minerar conteúdo, que eu chamo, né? Tem muita informação espalhada na internet, como é que eu vou escolher? Tem muitos livros, né? A última vez que eu entrei numa livraria, eu fiquei tonta, porque é muito livro que a gente tem, é muita opção. O que é o livro bom para mim? O que é o livro que vai me ajudar, né? Tem que saber minerar o conteúdo, isso tudo é o fundamento do nosso estudo. Por isso que eu chamo essa etapa de pedra fundamental. Depois a gente entra na trilha do estudo ativo. Escolhi meu material, agora eu vou estudar de forma ativa. E tem várias técnicas para isso.
tanto para assistir aula presencial e online, quanto para ler livros, PDFs, apostilas. E depois disso, eu monto o meu resumo minimalista. Como é que você vai pegar tudo aquilo que você estudou e aprender a sintetizar? Não porque eu quero que você tenha um resumo no papel, mas porque eu quero que você interaja para ir assimilando esse conteúdo. Depois vem o que eu chamo do patrimônio líquido, que é o quê? É quando você pega tudo que você estudou e agora vai montar os seus materiais para ver o que você aprendeu de fato, o que você absorveu, para em seguida entrar na última etapa, que ela se repete até o momento que você utiliza o conhecimento, que é a pirâmide da absorção definitiva. Como é que você vai absorver esse conteúdo, ter ele dentro da sua cabeça, até o momento da sua prova ou da aplicação, enfim, que você vai fazer daquele conhecimento, né? Que depende um pouco do seu objetivo de vida e do porquê você está querendo estudar. Então, a gente vai até lá dar uma manutenção, né? Até o dia que você for usar, a gente vai dar uma manutenção para que esse conhecimento esteja dentro da sua cabeça, né? Não fique espalhado por aí, para que você possa usar de forma correta, tá bom? É por isso, então, o método FEBAC, eu acredito que ele tem tudo que você precisa para estudar, porque ele pega todas as etapas, e em cada etapa eu mostro quais técnicas estão disponíveis para você utilizar naquele momento da sua jornada de estudos. Além do método em si, dentro do FEBAC, você tem uma série de bônus. A gente fala de mais um método para organização de agenda, que é o Get Things Done. A gente tem um aulão só sobre mapas mentais. Eu tenho planilhas, tem aulão sobre hábito de estudos. Enfim, tem um curso completo sobre temperamentos, para você aprender qual é o seu temperamento e saber quais ferramentas são mais úteis para você. Agora, a cerejinha do bolo do método FEBAC, né, dos alunos que eu tenho, é 1 hora de encontro ao vivo, coletivo, né? Todos os alunos ali têm a oportunidade de, durante 1 hora, tirar dúvidas comigo toda semana. Então, toda semana a gente se reúne e aí a gente tira as dúvidas para que você possa ir desvencilhando passo a passo. Cada probleminha que você tem no seu estudo, a gente conversa, vai tirando suas dúvidas. E as aulas ficam gravadas também, né? Os encontros ficam gravados. Se você não puder assistir no dia, também você pode assistir depois. Mas a ideia é que vocês possam conversar comigo para a gente juntos encontrar a solução para o estudo que você está fazendo, ok? Então é por isso que eu queria oferecer, né, que essa oportunidade de alavancar os seus estudos. Peço que você dê uma olhadinha aqui, clica no link que está na descrição para ver a página do curso, tem vários detalhes. E me procure se você tiver alguma dúvida sobre o método FEBAC de estudos, ok? Espero que ajude você a chegar nos seus objetivos e eu estou esperando você lá na plataforma do curso.